então eu não vou medir mais palavras. Eu não vou fazer mais em. Ah, mas assim você exacerba os limites da crítica. As favas, os limites da crítica. Eu tenho que falar o que o povo entende, da maneira que o povo entende, para que o povo possa entender que o ministro Alexandre de Moraes é um fascista, que o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso protegido pelo status de ministro, que faz o que faz porque acredita na impunidade. Que faz o que faz porque tem certeza que está acima da lei. Como é que se prende preventivamente alguém sem a prova da materialidade da conduta do preso? Como é que se condena alguém a penas maiores, as penas que se aplicam a assassinos, a narcotraficantes, a pedófilos, sem a prova concreta da conduta daquele que é condenado? Como é que um país se deixa levar por argumentos juridicamente toscos? Como é que se aceita o corpo de um homem na mesa de um ministro? Ah, porque os atos antidemocráticos defecaram na mesa, quebraram a mesa. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma mesa ou deixar um defunto na mesa? Um assassinado na mesa? Uma vítima sem alma, fria, dura, a qual não se deu sequer a razão do motivo da morte no atestado de óbito. O que é mais antidemocrático? Quebrar uma cadeira do STF ou um ministro do STF se sentar diante de um cadáver e tomar cafezinho em cima dela? Não existe crime multitudinário numa democracia. Falar em prisão preventiva, falar em condenação, sem a comprovação da ação direta do condenado ou do preso, é característica de regime totalitário, cujos exemplos do século XX são fascismo da Itália e nazismo da Alemanha. Não dá para falar que a culpa é de todos porque ali estava. Não dá, não pode. É errado. Ah, Pavinato, você é o dono da razão? Não, não sou o dono da razão. Mas eu estou mais perto dela porque eu estudo mais. E estudar é muito democrático. Você também pode estudar. Ah, mas eu tenho preguiça, então não enche o meu saco. O que eu estou dizendo aqui é... O que a gente está assistindo com as condenações do 8 de janeiro, o que nós estamos assistindo com as prisões preventivas do 8 de janeiro, são episódios compatíveis à Itália fascista e à Alemanha nazista. Quem diz isso sou eu, Pavinato? Não. Quem diz isso é a maior pensadora dos direitos humanos, é a maior pensadora da democracia moderna. Quem diz isso é Hannah Arendt, judia sobrevivente ao nazismo. O que diz Hannah Arendt? Vou abrir aspas de um trecho de um texto que eu traduzi porque não foi publicado no Brasil, mas é um trecho que eu faço a citação de onde está este texto no meu Twitter, no meu X, e eu vou ler a tradução que eu mesmo fiz para vocês. Então, a maior autoridade filosófica em fascismo e nazismo na modernidade nos diz, aspas,
aspas, se o julgamento, a faculdade de pensar o particular, não tem nada em que se basear, a não ser outros particulares a partir dos quais o geral deve ser encontrado, faltam-lhe todos os padrões ou critérios pelos quais julgar. O padrão não pode ser emprestado da experiência e não pode derivar de coisas externas. Eu não posso julgar um particular em razão de outro particular. Para determinar a validade ou o valor, eu preciso de uma terceira comparação. Alguma coisa relacionada com os dois particulares e, ao mesmo tempo, que seja distinta a esses dois particulares. E isto tem alguma relevância para todo um conjunto de problemas que assombram o pensamento moderno. Especialmente para o problema entre teoria e prática, bem como para todas as tentativas de chegar a uma teoria ética parcialmente plausível. Agora, senhores, tem um trecho mais interessante de Hannah Arendt, que é o seguinte. Numa carta que ela enviou a um jornal alemão em dezembro de 1964, aspas, onde todos são culpados, ninguém é. O específico e o particular perdem-se na sopa do geral. Quando um alemão escreve, que todos são culpados pelas mazelas do nazismo, isso é muito preocupante. Quando a gente fala, eu vou explicar aqui para vocês, que uma multidão agiu por uma autoria intelectual, isso é muito preocupante. É isso que Hannah Arendt quer dizer. Por quê? Isso significa, não foram os nossos pais, mas todas as pessoas que causaram esse desastre. Ela fala de Auschwitz, o que simplesmente não pode ser verdade. Eu esperava, ver aqui hoje o ministro dos Direitos Humanos, mas acho que direitos humanos é a última coisa com a qual esse ministro se preocupa, se é que ele sabe o que é direito humano. Quando nós enfrentamos uma situação de morte, nós costumamos fazer um minuto de silêncio. Mas o único silêncio que é cabido neste momento, que é o único silêncio que eu tenho notado, é o do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, contrariamente a tudo que se viu da sua vida como ministro, sempre foi falar, falar, falar e falar. Desde o dia da morte do Clezão, ele está espantosamente em silêncio. Para nós, nesse momento, não há oportunidade de silêncio. É hora de gritar, é hora de bradar. Eu venho de uma família católica e, quando criança, sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E uma das orações, chamada Salve Rainha, é Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E o Brasil virou um vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E com esse quadro pintado da OAB, e doutora
Parabéns pela coragem. A última vez que eu falei da OAB em São Paulo, a única coisa que me foi garantido foi um processo, né, do Tribunal de Ética e Disciplina contra mim. Nós precisamos bradar. E nós precisamos bradar para os nossos advogados. E os nossos advogados precisam agir independentemente da OAB. E nós devemos contar com os nossos representantes em Brasília. Mas da mesma maneira que aquele que tem fome precisa de comida agora, aquele que tem sede precisa de água agora, aquele que é injustiçado precisa de justiça agora. Nenhuma atuação da OAB vai desfazer o descalabro que esse país está vivendo. Aliás, eu lembro que no dia 31 de dezembro do ano de 2022, uns jornalistas de esquerda escreviam assim: acabou a noite do fascismo. Ao que me parece, nós vivemos um regime fascista desde o dia 1º de janeiro deste ano, que foi endurecido após o 8 de janeiro. Quando nós vemos essa violação escancarada das prerrogativas do advogado e, por ricochete, do direito à amplíssima defesa que qualquer réu tem ao ser acusado de um crime, tudo muito escancarado, tudo muito aberto, tudo muito, e essa é a expressão, sem vergonha. Nós estamos vivendo um momento em que não há decoro. Nós estamos vivendo no momento em que eu, que desde 2017 sou um crítico da prisão preventiva, desde a Lava Jato, e naquela época me chamavam de comunista, porque eu era contra as prisões da Lava Jato. Mas hoje eu continuo fazendo as mesmas críticas. Por quê? Independentemente de direita ou de esquerda, eu sou direito antes de qualquer coisa. E por ser direito, muito me espanta a mudança de posicionamento ou silêncio absoluto de ministros que, à época da Lava Jato, diziam o seguinte, diante de prisões preventivas que não atendiam aos requisitos legais, que extrapolavam a questão de tempo. Ministros como o ministro Gilmar Mendes, que nunca deixou de dizer que esse tipo de prisão preventiva é, aspas, coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática de tortura, usando... O que é que aconteceu? O que é que mudou? Porque, pelo que eu saiba, a legislação penal, processual penal, aliás, entre a Lava Jato e o 8 de janeiro, ela mudou de maneira a diminuir as hipóteses de prisão preventiva e não de aumentar. O artigo 316, que foi alterado por uma legislação em 2019 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, ele obriga o magistrado a, de 90 em 90 dias, reavaliar a prisão preventiva. Está lá na lei. É a obrigação do juiz. Mas o STF, sempre ele, na sessão que decidiu o habeas corpus, famoso, do traficante André do Rap, decidiu que a lei não pode ser aplicada. Que, se não revista no prazo máximo de 90 dias, a cada 90 dias,
A prisão preventiva não se torna manifestamente ilegal. E o texto da lei diz que, se não revisada, até o prazo de 90 dias, pelo juiz da execução, a prisão preventiva se torna manifestamente ilegal. É o texto da lei. Mas o STF diz que não. Ela não se torna porque o advogado tem que provocar o juiz. Se ele não provocar o juiz, pode passar 90, 100, 200, 300, mas no caso do Clezão, passaram-se mais de 300 dias. 300 dias. Desde o primeiro pedido de liberdade provisória, e eu fiz o cálculo, foram 200. Ou seja, nós estávamos vendo aí uma prisão preventiva triplamente ilegal de acordo com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Eu fiz uma contagem e o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos. 32. Não é um, não é dois, não é três. São 32. Ele viola desde dispositivos da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, que estabelecem deveres ao magistrado e que devem ser cumpridos, porque ele não está acima da lei. Ele violou o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Agora, que prioridade foi dada em um processo em que 8 vezes se pediu a liberdade de um réu com estado grave de saúde preexistente ao cárcere, ou seja, ele estava proibido pelo artigo 315 do Código de Processo Penal, é lixo, a lei é lixo, ele estava proibido de dar uma prisão preventiva a quem está com estado grave de saúde. Meus senhores, se existe um demônio nesta terra, é João de Deus. Não, eu não vou falar outra coisa. João de Deus. João de Deus já foi condenado a exatamente 489 anos e 4 meses de reclusão. 489 anos e 4 meses. João de Deus, por estupro e estupro de vulnerável, que é a pedofilia, no jargão popular. O sujeito está condenado a 489 anos e 4 meses e está em prisão domiciliar. E está em prisão domiciliar. Onde é que existe parâmetro na justiça brasileira? O que aconteceu com os ministros que criticavam a preventiva, chamavam, como o Dias Toffoli fez, de pau de arara do século XXI. Essa foi a expressão que ele usou em 2018 para se referir à preventiva ilegal. Pau de arara do século XXI. E tendo pisoteado várias vezes, e eu vou encerrar com este fato, deputada, se me permite, tendo violado 32 dispositivos legais, tendo infringido 32 normas do direito nacional, a conduta omissiva, ou seja, o menosprezo, o desprezo do ministro Alexandre de Moraes quanto a um pedido de liberdade provisória para uma preventiva que já era ilegal, porque não poderia ter sido decretada em razão do 315, em razão do parágrafo único do 316, a conduta omissiva, o silêncio, o ignorar, o menosprezo de Alexandre de Moraes quanto ao pedido avalizado pela Procuradoria-Geral da República, avalizado. A Procuradoria-Geral da República não só reconheceu o estado de saúde grave, bem como a ilegalidade da preventiva naquele momento. Ele ignorou, violando 32, no mínimo, dispositivos legais. E com isso,
com essa conduta omissiva dolosa, o ministro Alexandre praticou 3 crimes. O crime de maus tratos na forma qualificada, do artigo 136 do Código Penal. O crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal, do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a 13.869 de 2019. E o crime de tortura, que é previsto na Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997. E o crime de tortura, na forma qualificada, porque nós temos o resultado morte, e majorada, porque ele é um agente público. O que me fez, na data de hoje, porque o Código de Processo assim nos permite, também a Constituição, provocar a Procuradora-Geral da República em exercício, a senhora Eliseta Ramos, a denunciar o ministro Alexandre de Moraes, a incorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão.